Fala aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Anglicon na área. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que silenciosamente destrói todas as campanhas de RPG, que é quando a mesa deixa de ser um grupo e vira competição. Porque às vezes você não percebe, ninguém percebe, mas começa pequeno. Um jogador tenta ter mais destaque dentro de alguma cena ou dentro da campanha em si. Outro tenta provar que a build que ele montou é mais forte que a dos demais. Nós como mestres começamos a responder isso de uma maneira automática, aumentando a dificuldade pouco a pouco. E de repente, quando você menos espera, tudo vira um cabo de guerra, em que vira uma competição entre jogador e jogador, jogador e mestre, ou mesmo entre os jogadores e o mestre. Mas por que isso realmente acontece? E por que campanhas incríveis, maravilhosas e fantásticas acabam acabando justamente por ter essa mentalidade? E é isso que nós vamos destrinchar no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like e vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que RPG não nasceu necessariamente para ter um vencedor. Diferente de outros jogos em que você senta lá e fica ganhando níveis, matando os inimiguinhos, o RPG não nasceu para essa característica, vamos chamar assim. Ele não nasceu para enxergar uns aos outros como os adversários. A ideia de um RPG de fantasia medieval, por exemplo, pega Dungeons and Dragons, que tem um conceito mais heróico, é que todos os jogadores trabalhem em conjunto, suprimindo as necessidades um do outro. Até por isso que tem multiclasses dentro do jogo, então cada um suprime a dificuldade de um do outro. O mago tem a dificuldade em fazer força, o guerreiro ele tem uma dificuldade em ir contra magias, e nessa pegada você já entende, não, peraí, o RPG nasceu pra criar uma história em conjunto. Quando um dos jogadores começa a ganhar na mesa de RPG, que ele começa a deixar a história de lado, aquilo que os jogadores estão vivendo pra maximizar dano, pra pensar, opa, peraí, meu personagem é mais importante, meu personagem é mais forte, e é nesse ponto que a campanha de RPG começa a morrer, e pouco a pouco ela vai, infelizmente, terminar. O exemplo aqui então é que, cara, um dos jogadores então, ele cria a ficha totalmente otimizada. Compero! E cara, né, tipo, e pouco a pouco então as coisas vão acontecendo, os combates vão acontecendo, e à medida que ele vai progredindo nos níveis, ele começa a resolver todos os combates sozinho. Ele não precisa dos outros jogadores, ele fecha tudo sozinho. Ele tem uma classe de armadura muito alta, ele tem ataques pesados e que acerta toda hora, ele tem facilidade nos dados, porque ele combou. Ok, o jogo em si, ele permite isso, tá ali, como dizem, né? Tá no jogo é pra usar, tá na regra é pra usar, a gente sabe disso, né? Porém, todavia, contudo, no começo, a gente sabe que é sempre impressionante. Pô, legal, o cara tá destruindo tudo que eu coloco, joia, massa pra caramba. Só que à medida que as sessões vão passando, o mestre, jogadores entendam, o mestre ele tem uma dificuldade muito grande em nivelar os encontros, tá? Primeiramente, ou ele vai nivelar para o jogador mais elevado, que é esse jogador que dá danos absurdos, consegue resolver o combate sozinhos. Então os demais jogadores talvez que estão ali para contar a história, para viver a história, eles começam a ficar mais fracos com relação ao encontro. E talvez o resto do grupo comece a participar menos, comece a entender que as decisões dele, que o que eles fazem realmente não importa dentro da campanha, não importa dentro do mundo. Em Vingadores, os heróis, então, eles possuem egos extremamente elevados. Eu sou mais foda. Mas a história funciona justamente porque todos eles precisam trabalhar em equipe para resolver os problemas. Se cada um constantemente tentasse vencer os outros, a gente sabe que a equipe, que a história, ela colapsaria. Competição por protagonismo, ela mata o envolvimento. Toda mesa de RPG que a gente vai jogar, precisa ter momentos de destaque para cada um dos seus jogadores. A gente sabe que o ladino vai ter um momento para brilhar, o guerreiro, o mago, o clérigo, todos vão ter seus momentos de brilhar e vão ser importantes naquele momento. Mas, contudo, todavia, quando esse protagonismo ele é forçado e impede os demais de viverem, começa a interromper o jogador quando ele está fazendo a narrativa dele, ou mesmo quando esse jogador ele tenta puxar todas as cenas para ele, para que ele seja o personagem mais importante, porque eu comando o negócio aqui, a gente sabe que começa a realmente tirar o foco dos demais personagens. E as pessoas que estão ali, elas começam tipo, a evitar um pouco fazer as cenas com aquele determinado jogador. E assim, infelizmente, a gente sabe que devido a esse protagonismo forçado de um dos jogadores, a gente sabe que tem, os demais jogadores começam a se sentir desconectados da história que você está contando. E pouco a pouco, como eu já falei, a história, a tendência é que a campanha ela comece a minguar e uma hora eventualmente pode acabar. Um exemplo aqui então é que durante todas as conversas que acontecem, eles conversam com o NPC, eles conversam com o taverneiro, eles conversam com o rei, eles conversam com o general. O bardo, ele tenta constantemente interromper as ações, interromper as conversas dos demais jogadores. Pra quê? Pra ter protagonismo. Começa a tocar, enfim, a gente sabe que é assim. Não que o bardo vai fazer isso necessariamente, mas é um exemplo. Aos poucos, aqueles jogadores mais tímidos, então, eles começam a parar de interpretar. Os jogadores mais veteranos, eles começam a entender, então, que não é necessariamente necessário eles participarem das conversas, eles participarem dos diálogos, participarem do que está acontecendo, justamente porque eles sabem que aquele jogador, que aquele bardo, ele vai interromper constantemente. Muitas vezes ele pode nem estar na cena, mas ele vai se forçar na cena, a gente sabe que é assim, vai se forçar na cena pra, opa, tô aqui, e aí, como que eu posso ajudar?
infelizmente isso atrapalha bastante. Stranger Things funciona muito bem porque cada personagem tem um momento importante. Mesmo em grupos grandes, a narrativa é distribuída com relevância para cada um dos personagens. A gente sabe que cada um vai ter um momento para brilhar. É justamente assim, e é justamente nesse ponto que vocês, mestres, e vocês, jogadores, têm que entender que a história do RPG, ela funciona. Cada um tem seu momento para brilhar e vai ter aquele momento que vai falar: eu sou foda pra caramba, tirei um 20 aqui em alguma coisa. Outro ponto que eu já vivi, que é quando o mestre ele tenta lutar contra o grupo. Esse, infelizmente, também é um dos ciclos mais perigosos dentro do RPG. Quando há a disputa entre mestre e jogadores. Nós mestres, às vezes a gente cria um desafio X ali, né? Vamos subir um muro. Ok, você coloca uma dificuldade X para eles. De repente, o teu jogador lá, ele fala: não, eu resolvo isso rapidamente. Pá, 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 pá. Beleza, ok, resolveu, funcionou daquela maneira. No próximo desafio dele, pode ser, subiu ali e agora eles têm que pular para baixo, né? Subiu a muralha, tem que descer. O mestre, então, ele percebe que foi relativamente fácil, né? A gente cria uma dificuldade maior, fala: beleza, foi fácil, vamos aumentar a dificuldade. Aí o jogador ele consegue resolver esse problema também. Nós como mestre ficamos: pô, mas cara, é insegurança do mestre. A gente não sabe, se os jogadores não derem um feedback pra nós, a gente não sabe como é que tá a campanha. Eu pergunto constantemente pros meus jogadores como é que está a campanha, o que eles estão achando, tá legal, como é que tá o desafio, como é que tá a história, como é que estão os combates. Isso é um grande conselho pra vocês, mestres, sempre peçam feedback. Mas voltando aqui pra história, voltando aqui pro vídeo. Então, subiu, desceu, fácil. No próximo desafio, o mestre aumenta ainda mais a dificuldade. O jogador vai lá e pensa numa maneira de otimizar ainda mais para que ele supere esse desafio de uma maneira muito fácil. E, infelizmente, começa a se tornar um mestre contra jogadores. Um mestre contra jogadores. Toda ação que é executada, então o mestre aumenta ainda mais a dificuldade. A gente sabe que isso funciona também muito para combates. A gente colocou um combate X, o combate que você falou: pô, vai ser difícil, foi um combate muito fácil. Pô, os jogadores resolveram de uma maneira muito fácil, tiveram sorte nos dados, usaram bem as habilidades, seja o que for. Mas, daí no próximo combate a gente aumenta ainda mais o desafio. E aí sim nasce o mestre contra jogadores. Só que o grande problema é que o RPG não deveria ser um mestre versus jogadores. Seria um mestre e jogadores trabalhando colaborativamente para que a história, para que a campanha seja contada de uma maneira muito épica, dando espaço para que o mestre brilhe em determinados momentos. Elogie o mestre e o jogador é importante, é muito importante você elogiar o mestre em determinados momentos. E jogador também, né? Obviamente mestre, quando o jogador realizar uma ação porreta pra caramba, por falta de um termo melhor, tem termos melhores, mas não vou usar, é você elogiar a ação do jogador. Foi muito épico o que você fez, parabéns, toma um ponto de inspiração, toma alguma coisa aí, beleza? Um exemplo aqui, o grupo então, ele trabalha em conjunto para trivializar basicamente os encontros sociais com outros NPCs, tá? Magia, gatilho, seja o que for. O mestre então, percebendo esse grande problema, porque é um problema, vemos como vemos. O mestre pensa no NPC, no que vai acontecer, o cara conjura uma magia e fala: pô, legal, agora consegui controlar a mente do cara e sei tudo que ele tem. Joia, tá no jogo pra usar. Só que aí que tá, o mestre na próxima cena, ele busca maneiras de imunizar esse NPC ou esses NPCs contra essas habilidades. E assim então o jogador fica: pô, você se sente meio que penalizado por ter realizado aquela ação, não é verdade? Aí o grupo sente que ele está sendo punido por jogar bem, porque eles estão jogando bem, não é uma dificuldade. O jogo permite que você use magias, use habilidades, que você possa ler a mente do inimigo, do NPC, seja o que for. Concorda comigo? Só que assim, quando a gente coloca essas imunidades, o NPC é imune a controle mental, o NPC é imune contra a leitura de mente, o NPC é imune ao famoso charme, que é o encantamento. Pô, assim você infelizmente começa a criar um clima ruim para os jogadores, porque parece que eles estão sendo penalizados por jogar realmente bem. Porque eles estão jogando bem, infelizmente eles estão jogando bem dessa maneira. Esse conceito é parecido com muitas rivalidades em Death Note, em que cada um tenta intelectualmente sobrepujar um ao outro, assim, sabe? Então, tipo, eu sou mais inteligente, você sou mais inteligente, você tem a estratégia melhor, entende? Na ficção, isso funciona muito bem. A gente já viu séries, já viu filmes, a gente já viu coisas, a gente sempre torce pelo bonzinho, pelo heróizinho, sempre realizar as ações legais. Parabéns, você conseguiu. Mas, no RPG, isso começa a criar um desgaste para o mestre, porque toda vez que vai acontecer uma interação social, o mestre deve pensar em uma maneira dos jogadores não descobrirem as informações muito rápido. Isso é muito chato, mas é muito legal também, porque tá dentro do jogo para ser usado. Power game ou cumbeiro não é o problema. O problema é quando o jogador ele não sabe agir no social. A gente sabe, né, que muito jogador então ele cria uma ficha totalmente otimizada para que ele possa dar mais dano, para que ele possa ter uma habilidade melhor, para que ele possa ter uma classe de armadura muito mais difícil, testes poderosos e tudo mais. Cara, eu digo para vocês, não é um problema. É aquilo, já falei algumas vezes aqui. Está no jogo, é para ser usado. O meu problema com isso, como é Senagi-kun, é o seguinte: não é você ter o combo, é você tá pensando ali na tua ficha falando: caramba, vai ser porreta pra caramba, o que eu vou fazer aqui ficou legal. O meu problema com isso é que quando
tudo fora do combate está acontecendo, o teu jogador ele não participa de nada. Ele só fica parado assim, ó. Olha pro lado, olha pro outro e não vejo ninguém, né? Fica aqui, olha assim, acontecendo ação, pega o celular, fica mexendo no celular. Ele não interage. O meu problema com o combeiro não é o combo em si, é como ele vai agir fora do combate. Quando tem a interação social, quando eles precisam realmente encontrar informações e o cara não participa. O verdadeiro problema surge quando há o desalinhamento entre as expectativas da sua campanha de RPG. Vocês não sentaram, não fizeram uma sessão zero. Porém, todavia, contudo, vocês estão jogando uma campanha talvez de interação social, com investigação, com espionagem, entre outros. Então o personagem lá, ele criou uma ficha otimizada, com beirada, porreta pra caramba. Então quando entra o combate, ele resolve tudo de uma maneira muito rápida. Só que aí que tá, como eu falei, um exemplo, né? É uma campanha de investigação e tudo mais. Então a ideia da campanha de investigação é ter aquele clima mais tenso, os jogadores buscarem informações, buscarem aliados, tentarem entender o que está acontecendo ao redor. Só que aquele cara que criou essa ficha só de combo, ele só está focado em diversão de combate. Então ele não participa das interações sociais, ele não faz nada. E aí que quebra. Começa a ter uma disputa entre jogadores, começa a realmente virar uma competição entre o cara que bate forte pra caramba e o cara que está realmente interessado na história, tentando entender o que está acontecendo naquela trama porreta que você criou. Um exemplo aqui que o mestre, então, ele cria uma campanha focada em investigação com um pequeno toque de drama. O jogador, então, ele cria aquela ficha combada pro combate. Ele não percebe, talvez ele não tenha participado das primeiras sessões, seja o que for. Mas, pouco a pouco, a campanha vai se desenvolvendo e esse jogador começa a se sentir frustrado porque tem poucos combates e mais interações sociais. E assim, ele não tem os momentos dele para brilhar. Então a frustração acontece e começa a virar realmente uma competição, porque ele vai tentar se inserir, tentar fazer, mesmo ele não tendo as perícias apropriadas, jogando o D&D da vida. Ele não tem uma diplomacia, ele não tem seja o que for, não tem uma enganação, mas ele quer participar. Então eu considero assim, por exemplo, uma coisa minha. Se o jogador praticamente ele não tem uma perícia treinada, ele não tem um arcanismo treinado, não teria o porquê ele querer saber a informação. Tá acontecendo ele está explorando uma ruína, encontra uma informação, eu peço, rola um arcanismo. Eu não tenho treinado, eu posso usar? Cara, o teu personagem nunca treinou pra isso, nunca foi atrás disso e agora ele quer usar. Eu acho que quebra muito a imersão do jogo. E imersão a gente sabe que é extremamente importante pro seu RPG. Em jogos da From Software, a gente sabe que os jogadores eles podem participar, eles podem jogar da maneira que eles quiserem. Eles podem explorar a lore, eles podem focar no combate, eles podem focar em exploração, eles podem focar no que eles quiserem. O problema real surge quando o jogador ele vai jogar um jogo desses e não está alinhado com a expectativa do jogo. O jogo, basicamente, os jogos de Dark Souls, Elden Ring, seja o que for, eles não te contam a história. Você tem que ler itens, você tem que conversar com NPCs e tudo mais para você entender a história. E eu particularmente joguei alguns e até hoje não entendo muitas histórias, então vou lá no YouTube e procuro o que eu quero saber. Então é mais ou menos essa premissa, entende? E o ponto é que você jogar o RPG sem ter um alinhamento, combate, investigação, quebra a tua expectativa e quebra a tua vontade de jogar. Infelizmente acontece. A gente sabe que infelizmente a competição também acontece fora da mesa de RPG. Às vezes a disputa nem sempre acontece dentro da narrativa, os jogadores estão disputando para ter coisas dentro do RPG. Às vezes essa disputa acontece para saber quem tem o maior dano, quem sabe mais de regras, quem cria o personagem mais inteligente ou mais combeiro de todos, quem tem a maior atenção do mestre. E infelizmente, pouco a pouco isso começa a transformar a sua mesa de RPG em um ambiente totalmente desgastante. Um exemplo aqui é que depois de toda a sessão de RPG, um dos jogadores ele faz comentários depreciativos com relação às decisões que o grupo tomou, dizendo eu teria feito dessa maneira, eu teria feito daquela maneira, a minha maneira foi melhor. Aos poucos, os demais jogadores começam a evitar riscos dentro da campanha de RPG, justamente por evitar esses comentários depreciando as decisões que eles tomam. É extremamente parecido com ambientes que são necessários aquela competição entre as pessoas, tipo Big Brother da vida. Onde a convivência ela deixa de ser uma colaboração entre as pessoas daquele reality show e vira análise constante de desempenho social entre aqueles que estão lá. O RPG ele funciona muito melhor quando há confiança entre todos os jogadores da sua campanha. Uma mesa de RPG forte ela funciona exatamente porque todos aqueles membros daquele grupo eles confiam plenamente uns nos outros. Eles vão criando vínculos, eles vão gerando conexões entre eles dentro da campanha de RPG e fora da campanha de RPG, que também é muito importante. Eles aceitam as falhas uns dos outros, eles compartilham espaços, então beleza, faz aí, dá boa, beleza, brilha nesse momento aí, não tem problema. Eles ajudam as cenas a acontecer, eles dão ideias colaborativas para o mestre aproveita isso, marca no caderninho e fala, legal, esse NPC surgiu aí, vou usar ele. E eles entendem que momentos muito melhores, muito mais épicos funcionam porque eles trabalham em conjunto. Quando há uma competição na sua mesa de RPG, essa confiança ela desaparece. Por exemplo aqui, o Ladino ele vai roubar um documento de um nobre. Pouco a pouco ele sobe, né? E ele é capturado. PQP, e agora o que a gente faz?
Em vez do grupo ridicularizar o fato dele ter falhado, hahaha, se fudeu, trouxa. O grupo pensa, pô, vamos aproveitar isso para criar uma missão improvisada de resgate. Vamos resgatar esse ladino, vai ser muito da hora. O fracasso então do ladino, tirei um no dado, vira uma narrativa, vira uma cena muito mais legal, porque todos os demais membros do grupo, eles pensam em agir colaborativamente para criar uma cena, criar uma improvisação, criar uma missão de resgate daquele ladino. E isso trabalha de uma maneira muito legal, porque há confiança uns nos outros. Em Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel funciona e trabalha muito bem porque eles entendem que eles precisam trabalhar mutuamente, que eles precisam confiar uns nos outros para que eles tenham sucesso na missão que é destruir o Anel. E não porque há um individualismo, como acontece com a queda do Boromir. E o mais importante de tudo é que nós, mestres, a gente precisa controlar o clima das sessões de RPG. Quando há realmente aquele clima de competição, a gente percebe aos poucos interrupções constantes, necessidade exagerada de vencer todas as cenas, todas as dificuldades que você coloca. O meu personagem sempre vai vencer tudo, eu quero fazer tudo que tem acontecendo nessa campanha, eu quero resolver todos os problemas. Discussões excessivas da regra, não, a regra diz aquilo, mas é interpretada dessa maneira. Ou aqueles jogadores que ficam cada vez mais passivos. A cena tá acontecendo, o jogador ele tá parado, olhando pros lados, pensando na namorada, pensando no fora que ele tomou, pensando em todas as conquistas que ele tem, pensando no trabalho que ele vai ter. Então tipo, ele fica passivo. Os caras estão discutindo, pensando no plano, e a cena acontece sem a participação daquele jogador. Nós como mestres não precisamos policiar a diversão, mas precisamos perceber quando essa dinâmica de disputas, essa dinâmica de quem quer fazer o melhor, quem quer fazer mais e tudo mais, começa a corroer o grupo, começa a corroer a sua campanha de RPG. Por exemplo, aqui com o mestre, então, percebe que sempre que há necessidade da liderança narrativa dentro de uma missão, dentro de uma cena, seja o que for, há competição entre dois jogadores. Em vez de ignorar esse problema, vai se resolver sozinho, o mestre então ele cria cenas, cria problemas em que há a necessidade desses dois jogadores trabalharem em conjunto para resolver os problemas que aparecem para eles. O que antes era uma competição entre A e B começa a virar uma cooperação prática. Em Community, então, os personagens sempre têm aquele conflito de ego, mas a série funciona tão bem porque sempre há algo puxando eles para a dinâmica coletiva. A melhor mesa de RPG não é a mais forte, é a mais conectada. No fim, a gente sabe que as melhores histórias, as melhores mesas de RPG não são lembradas por aquele cara que causava o dano mais forte. Olha, veja, eu matei o boss com um único ataque, eu sou muito poderoso. Elas são lembradas por momentos compartilhados entre jogadores, sacrifícios, falhas, cenas emocionais, piadas internas e decisões difíceis que eles tomaram em determinado momento. Quando o grupo começa a entender isso, de que eles têm que trabalhar coletivamente para que a história aconteça, o RPG deixa de ser uma disputa. E começa a aparecer uma história coletiva em que eles trabalham para que a trama se desenvolva de uma maneira muito legal. E seu mestre fala, joia rapaziada, maravilhoso. Um exemplo aqui é que anos depois de uma mesa de RPG terminar, os jogadores então eles não lembram o dano causado pelo bárbaro. Com 2 machados, né? É o diabo da vida. Mas eles lembram sim do momento em que o bárbaro ele ficou para trás para segurar uma porta enquanto o grupo de jogadores eles corriam para salvarem as suas próprias vidas. Run to the Hills. Em Guardiões da Galáxia, os personagens, os heróis, eles são completamente desajustados. Mas o que faz esse grupo funcionar não é a eficiência individual, é o vínculo emocional. Porque no fim, a gente sabe que o RPG não é sobre vencer a mesa, é sobre contar uma história junto. Se as coisas começam a progredir e você começa a perceber que há uma competição entre jogadores, há uma disputa por espaço, por protagonismo, então talvez a pergunta que você tem que se fazer não seja a seguinte: quem está jogando errado? Mas sim, essa mesa ainda está junta para contar essa história que eu estou querendo contar aos jogadores? Porque no fim a gente sabe também que RPG é sobre vocês se sentarem, se reunirem em volta de uma mesa, darem risada, falarem besteira, tentarem resolver os problemas e contar uma história junto com o seu mestre e junto com seus amiguinhos. E agora eu quero saber de vocês, nas mesas de RPG que vocês já mestraram ou que vocês já jogaram, existe competitividade? Existiu competitividade? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!